O estúdio em Goiânia estava preparado para mais uma gravação rotineira do programa de Leonardo na internet. Câmeras posicionadas, iluminação ajustada e o cantor sertanejo se preparando para mais um bate-papo descontraído com seus fãs. Aos 60 anos, Leonardo mantinha a mesma energia contagiante que o consagrou ao lado do irmão Leandro. Pessoal, hoje vai ser diferente, anunciou Leonardo para a equipe. Recebi uma ligação que mudou meus planos. Vamos fazer uma live especial. Mônica, sua assessora, franziu a testa. Leonardo, você não me contou nada sobre isso. O que aconteceu? Antes que pudesse responder, a porta do estúdio se abriu. Entrou um homem de meia idade carregando cuidadosamente um estojo de violão desgastado pelo tempo. Era Marcos, dono de um pequeno antiquário em Goiânia. Seu Leonardo trouxe o que conversamos. Por telefone, disse Marcos com um sorriso misterioso. Leonardo se aproximou lentamente, o coração acelerando. Quando Marcos abriu o estojo, o cantor ficou completamente imóvel. Ali estava um violão de Anine clássico, com verniz desgastado, cordas amareladas pelo tempo e pequenos arranhões que contavam décadas de história. Não pode ser, murmurou. Leonardo, a voz embargada. Pode sim, seu Leonardo. É o mesmo violão da foto que o senhor postou no Instagram semana passada, falando do primeiro show da dupla. Leonardo estendeu as mãos trêmulas em direção ao instrumento. Quando seus dedos tocaram a madeira familiar, suas pernas bambearam. Mônica rapidamente colocou uma cadeira atrás dele. Gente, liga as câmeras. Liga tudo. Agora, pediu Leonardo, mal conseguindo falar. A equipe, percebendo a importância do momento, rapidamente preparou a transmissão ao vivo. Em poucos minutos, milhares de fãs começaram a se conectar, curiosos com a live não programada. Leonardo segurou o violão contra o peito, fechando os olhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e ele nem tentou escondê-las. Pessoal, eu não sei nem como começar, disse para a câmera, a voz completamente quebrada. Esse violão aqui, esse violão era meu. Foi meu primeiro violão. Foi com ele que eu e o Leandro fizemos nosso primeiro show profissional. Os comentários na live explodiram. Meu Deus, o Leonardo tá chorando. Que emocionante. Nunca vi ele assim. Leonardo virou o violão e mostrou para a câmera uma pequena gravação na madeira. E.C. Emival Costa, seu nome verdadeiro. Pessoal, disse ele soluçando. Emival Costa. Eu gravei isso quando tinha 16 anos. Esse violão, eu vendi ele em 1985 porque precisava de dinheiro para comprar equipamentos melhores. Ele abraçou o instrumento novamente, se balançando na cadeira como se fosse uma criança, reconfortando um brinquedo perdido. Deixa eu contar para vocês a primeira vez que toquei esse violão num palco, continuou Leonardo, tentando se recompor, mas ainda visivelmente abalado. Era 1983, em Itumbiara. Eu e o Leandro, dois moleques assustados, subindo num palco de carroceria, de caminhão. Leonardo começou a dedilhar o violão. As cordas estavam desafinadas, mas ele nem se importou. O som imperfeito tornava tudo ainda mais real e emocionante. A primeira música foi Pense em Mim, disse ele, começando a tocar os acordes. Eu segurei esse violão com tanta força que deixei marca dos dedos aqui, ó. Ele mostrou pequenas marcas na lateral do instrumento, quase imperceptíveis, mas que ainda estavam lá, depois de 4 décadas. Enquanto tocava, Leonardo não conseguia parar de chorar. Não era um choro contido ou elegante. Era uma emoção bruta, verdadeira, que contagiou completamente quem assistia. Gente, desculpa. Eu não estou conseguindo me controlar, disse entre soluços. Vocês não entendem o que esse violão representa. Ele foi minha porta de entrada para o mundo da música. Foi com ele que eu conquistei minha primeira namorada. Foi com ele que eu compus as primeiras músicas. Os números da live dispararam.
De 50 mil espectadores iniciais, chegou rapidamente a 300 mil pessoas assistindo simultaneamente. Os comentários eram uma mistura de emoção e admiração. Leonardo, você está mexendo com o nosso coração. Tô chorando junto com você. Essa é a live mais emocionante que já assisti. Obrigado por dividir isso com a gente. Marcos, como é que esse violão chegou até você? Perguntou Leonardo, ainda tocando suavemente. Seu Leonardo, uma senhora trouxe para vender. Ela disse que o falecido marido comprou numa venda de garagem há uns 20 anos, mas nunca aprendeu a tocar direito. Quando ela viu a foto que o senhor postou falando do primeiro show, ela reconheceu e me procurou. Leonardo parou de tocar e olhou diretamente para a câmera. Pessoal, vocês acreditam nisso? 20 anos rodando por aí e ele volta justamente agora, quando eu estou completando 40 anos de carreira solo. Ele recomeçou a tocar Entre Tapas e Beijos, uma das primeiras músicas de sucesso da dupla. Mas desta vez, sua voz saía completamente diferente, mais vulnerável, mais íntima, carregada de memórias. Esse violão conhece todos os meus segredos, confessou. Ele me viu chorar quando o Leandro morreu. Ele me viu compor músicas de madrugada, sonhando com o sucesso. Ele me viu sendo rejeitado em gravadoras e me viu também subindo nos primeiros palcos grandes. A live de Leonardo se tornou um fenômeno instantâneo. Em menos de 2 horas, o vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações e estava sendo compartilhado em todas as redes sociais. Hashtags como Mais Leonardo Emocionado e Violão do Coração se tornaram trending topics no Brasil inteiro. Influenciadores digitais, cantores famosos e até políticos começaram a compartilhar trechos da transmissão, comentando sobre a autenticidade e emoção de Leonardo. Zé Felipe, vem cá, chamou Leonardo, que continuava ao vivo. Seu filho, que havia chegado no meio da transmissão, se aproximou visivelmente emocionado. Pai, eu nunca te vi assim, disse Zé Felipe, também com os olhos marejados. Filho, esse violão aqui te viu nascer. Quando sua mãe estava grávida de você, eu tocava para a barriga dela com esse violão. Ele fez parte da nossa família antes de você existir. Zé Felipe não conseguiu segurar as lágrimas. Posso tocar um pouquinho? Leonardo passou o violão para o filho e, naquele momento, 3 gerações se conectaram através da música. Zé Felipe começou a tocar Temporal de Amor, uma música que Leonardo havia composto em homenagem ao irmão. Pessoal, olhem isso, disse Leonardo para a câmera, apontando para as mãos do filho no violão. A música é uma corrente. Ela passa de pai para filho, de geração para geração. E esse violão aqui é testemunha disso tudo. Os comentários continuavam chegando aos milhares. Isso é a história da música brasileira acontecendo ao vivo. Leonardo, você é um tesouro nacional. Chorei litros assistindo isso. Família mais linda do sertanejo. Artistas começaram a comentar na live. Paula Fernandes escreveu: Leonardo, que momento lindo! A música brasileira agradece por dividir isso conosco. Gustavo Lima comentou: Mestre, isso é muito emocionante. O senhor é um exemplo para todos nós. Leonardo leu alguns comentários em voz alta, se emocionando ainda mais com cada mensagem de carinho. Pessoal, vocês não imaginam o que significa para mim poder dividir isso com vocês. Quando eu e o Leandro começamos, a gente sonhava em tocar para 1.000 pessoas. Hoje 500 mil pessoas estão vendo isso ao vivo. É surreal. Quando a live chegou ao final de 3 horas, Leonardo estava completamente transformado. A emoção inicial havia dado lugar a uma espécie de paz profunda, como se ele tivesse reencontrado uma parte de si mesmo que estava perdida. Gente, eu quero fazer uma promessa para vocês, disse ele, segurando o violão com firmeza.
Esse violão não vai mais sair da minha vida. Eu vou levá-lo para todos os shows, vou gravar com ele, vou compor com ele. Ele voltou para casa. Os números finais foram impressionantes. Mais de 800 mil espectadores simultâneos no pico, 5 milhões de visualizações em poucas horas e centenas de milhares de comentários emocionados. Nas horas seguintes, o vídeo da live foi reproduzido em todos os principais programas de televisão do país. Apresentadores choraram ao mostrar os melhores momentos e especialistas em música comentaram sobre a importância histórica daquele reencontro. Nunca vi uma reação tão genuína e emocionante de um artista, comentou a apresentadora Ana Maria Braga no programa da manhã seguinte. Leonardo nos lembrou por que a música é tão poderosa. Ela conecta o passado, o presente e o futuro. O cantor Daniel, da dupla Daniel and Samuel, postou um vídeo emocionado. Irmão Leonardo, você nos ensinou ontem que a verdadeira riqueza de um artista não está no sucesso ou no dinheiro, mas nas memórias e nas histórias que a música carrega. Obrigado por esse momento único. Nas semanas seguintes, Leonardo recebeu milhares de mensagens de fãs contando suas próprias histórias com instrumentos musicais perdidos e reencontrados. Muitas pessoas se inspiraram na live para procurar objetos significativos de seu passado ou para valorizar mais as lembranças familiares. Um mês depois, Leonardo fez questão de cumprir sua promessa. Em seu primeiro show após o reencontro com o violão, ele subiu ao palco carregando os dois instrumentos, seu violão profissional habitual e o Giannini clássico do primeiro show. Pessoal, disse ele para as 40 mil pessoas no estádio, tem alguém especial que vai tocar comigo hoje. Ele mostrou o violão antigo e a plateia explodiu em aplausos e gritos de emoção. Quando começou a tocar Pense em Mim, no violão reencontrado, não havia uma pessoa seca no estádio. O momento foi gravado e viralizou novamente, confirmando que aquele reencontro havia se tornado um dos momentos mais marcantes da carreira de Leonardo. A música tem dessas coisas, disse ele, finalizando a apresentação. Ela sempre encontra um jeito de nos trazer de volta para casa. E hoje, eu finalmente voltei para casa. O violão que havia sido perdido por quase 4 décadas não apenas voltou para as mãos de seu dono original, mas também renovou o elo entre Leonardo e seus fãs, provando que as emoções mais verdadeiras são aquelas que nascem do coração e chegam ao coração dos outros. 6 meses depois do reencontro viral, Leonardo estava sentado na varanda de sua fazenda, observando o pôr do sol típico do Cerrado goiano. O violão Giannini descansava em seu colo, agora com cordas novas e alguns pequenos reparos que haviam devolvido sua sonoridade original. Ao seu lado, uma pilha de cartas e presentes enviados por fãs de todo o Brasil. Papai, chegou mais uma remessa, anunciou Zé Felipe, carregando uma caixa de correio. Dessa vez, são do Rio Grande do Sul. Leonardo sorriu. Desde a live emocionada, recebia diariamente cartas, fotos e até instrumentos musicais de pessoas que se inspiraram em sua história. Muitos fãs enviavam fotos de seus próprios violões perdidos que haviam reencontrado ou contavam histórias de objetos significativos que guardavam como relíquias familiares. Lê algumas para mim, filho, pediu Leonardo, continuando a tocar suavemente. Zé Felipe abriu a primeira carta. Essa aqui é da Dona Maria, de Porto Alegre. Caro Leonardo, depois de ver sua live chorando com aquele violão, eu me inspirei a procurar o acordeon do meu falecido pai. Achei ele no sótão da casa da minha irmã e agora meus netos estão aprendendo a tocar. Obrigada por me lembrar que algumas coisas são valiosas demais para serem esquecidas. Leonardo parou de tocar, emocionado. Oh, que coisa linda, né? A música faz isso mesmo. Ela desperta outras músicas. Tem mais, continuou Zé Felipe. Essa é do João, de 15 anos, lá de Maceió. Seu Leonardo, meu avô tinha um violão que ele tocava na juventude. Depois que ele morreu, ninguém da
família mexia mais no instrumento. Sua live me deu coragem de pegar o violão e aprender a tocar. Agora toco na igreja e sinto que meu avô está comigo. Leonardo se levantou, caminhando até a borda da varanda. Zé Felipe, sabe o que me deixa mais feliz nessa história toda? Não é nem ter reencontrado o violão. É saber que aquele momento tocou o coração das pessoas de um jeito que elas resolveram honrar suas próprias memórias. Naquele momento, o telefone de Leonardo tocou. Era Marcos, do antiquário. Seu Leonardo, o senhor não vai acreditar no que aconteceu aqui hoje, disse Marcos, claramente emocionado. Fala, Marcos. Chegou uma senhora aqui, a dona Helena. Ela disse que assistiu sua live e ficou tão emocionada que decidiu doar o violão do falecido marido dela para alguma criança que queira aprender música. Ela disse que não quer que o instrumento fique parado como estava o seu. Leonardo sentiu um arrepio. E o que você falou para ela? Perguntei se ela não queria conversar com o senhor pessoalmente. Ela ficou toda emocionada e disse que seria uma honra. Marcos, marca um encontro. Eu quero conhecer essa senhora. 2 dias depois, Leonardo estava de volta ao antiquário, mas desta vez acompanhado de uma pequena equipe de filmagem. Eles haviam decidido documentar esses encontros especiais que estavam acontecendo por causa da repercussão da live. Dona Helena, uma senhora de cabelos brancos e sorriso tímido, chegou pontualmente às 15 horas, carregando um estojo de violão bem conservado. Seu Leonardo, que emoção conhecer o senhor pessoalmente, disse ela claramente nervosa. Eu assisti sua live no celular da minha neta e chorei tanto que ela ficou preocupada comigo. A emoção é minha, dona Helena. Me conta a história desse violão. Dona Helena abriu o estojo, revelando um violão Di Giorgio, dos anos 70, em excelente estado de conservação. Esse aqui era do meu Antônio. Ele comprou quando a gente namorava, há 45 anos. Tocava serenata na minha janela todo sábado à noite. Leonardo pegou o instrumento com cuidado, testando sua sonoridade. Que som lindo! Dá para ver que foi muito amado. Foi sim. Mesmo depois que casamos, ele tocava para os filhos dormirem. Tocava nas festas de família. Quando ele partiu há 3 anos, eu não conseguia nem olhar para o violão. Ficou guardado no armário. E o que mudou? Dona Helena sorriu, as lágrimas começando a aparecer. O senhor, seu Leonardo. Quando vi o senhor chorando por reencontrar seu violão, eu pensei, Helena, o Antônio não ia querer que a música dele morresse junto com ele. Ele sempre dizia que música é alegria, e alegria tem que ser dividida. Leonardo ficou emocionado. Dona Helena, a senhora tem ideia de onde quer que esse violão vá parar? Tenho sim. Quero que vá para alguma criança que não tem condições de comprar um. Quero que a música do meu Antônio continue tocando, mas agora nas mãos de alguém que vai dar para ela o mesmo amor que ele dava. Naquele momento, Leonardo teve uma ideia. Dona Helena, que tal a gente fazer uma coisa especial? Eu conheço uma escola de música comunitária aqui em Goiânia. Que tal a gente ir lá juntos e escolher pessoalmente a criança que vai receber esse presente? Os olhos de Dona Helena se iluminaram. Seria perfeito, seu Leonardo, seria perfeito. Uma semana depois, Leonardo e Dona Helena estavam na Escola Municipal de Música Professor João Carlos, no setor sul de Goiânia. O local atendia cerca de 200 crianças e jovens de famílias de baixa renda, mas tinha poucos instrumentos disponíveis. Seu Leonardo, que honra receber o senhor aqui, disse professor Ailton, diretor da escola. As crianças ficaram malucas quando souberam que o senhor vinha. A honra é nossa, professor, e olha que presente especial a dona Helena trouxe. Eles reuniram as crianças no pátio da escola. Leonardo contou a história de dona Helena e do violão do seu Antônio, explicando que aquele instrumento procurava uma nova casa, um novo coração para fazer música. Quem aqui sonha em aprender violão, mas ainda não teve oportunidade? Perguntou Leonardo.
Dezenas de mãozinhas se levantaram, entre elas a de um garoto de 12 anos chamado Miguel, que estava na fila de espera há 2 anos. Miguel, vem cá, chamou Leonardo. Me conta por que você quer aprender violão. O menino, visivelmente nervoso, respondeu. Meu pai foi embora quando eu era pequeno e minha mãe trabalha muito para sustentar a gente. Eu quero aprender música para poder tocar para ela quando ela chegar cansada do trabalho. Quero alegrar o coração dela. Dona Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Miguel, meu filho, esse violão aqui era do vovô Antônio. Ele sempre dizia que música é remédio para o coração. Você quer cuidar dele para mim? Miguel abraçou Dona Helena. Com força. Vou cuidar sim, vovó Helena. E vou tocar muito bonito, eu prometo. Quando Leonardo colocou o violão nas mãos de Miguel, o menino olhou para o instrumento como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Miguel, disse Leonardo, esse violão tem uma história de amor de 45 anos. Agora você vai escrever o próximo, um capítulo dessa história. Miguel fez os primeiros acordes, desajeitados, mas cheios de determinação. Leonardo pegou seu próprio violão e começou a acompanhar, criando uma harmonia simples, mas linda. Oh, Dona Helena, disse Leonardo, olha o seu Antônio tocando de novo. Dona Helena chorou de alegria, sentindo que havia tomado a decisão certa. Ao seu lado, outras crianças da escola assistiam emocionadas, sabendo que testemunhavam algo muito especial. Seu Leonardo, disse Miguel, ainda segurando o violão, quando eu aprender a tocar direito, posso tocar na sua live? Leonardo riu abraçando o menino. Miguel, quando você estiver pronto, não só vai tocar na minha live, como vai tocar comigo nos meus shows. Essa é uma promessa. Naquele momento, Leonardo entendeu que o reencontro com seu próprio violão havia sido apenas o começo de algo muito maior. Ele havia plantado uma semente de emoção e autenticidade que estava germinando em corações por todo o Brasil, criando uma corrente de amor, música e memórias que se espalhava muito além do que ele poderia imaginar. A história do violão, reencontrado, havia se transformado numa história sobre a força transformadora da música, sobre como as emoções verdadeiras conseguem tocar e inspirar milhões de pessoas, e sobre como um momento de vulnerabilidade genuína pode criar ondas de bondade que se espalham infinitamente. E tudo isso porque um cantor teve coragem de chorar na frente de 800 mil pessoas, mostrando que por trás do artista famoso existe um homem simples, que nunca esqueceu suas raízes e que ainda se emociona com as coisas genuinamente importantes da vida.